As crianças participam conosco do culto. Nós entendemos que elas desde cedo devem aprender a cultuar junto com seus pais. Então, como boa parte delas não vai entender a pregação, nós tentamos visualizar o que nós vamos dizer para elas. Vocês estão vendo que tem mais criança do que gente aqui na igreja, né? Tudo bem. Tudo bem, crianças? Olhe, preste atenção no que eu vou dizer. Quando Deus tirou o povo dele, que era escravo no Egito, ele deu algumas ordens sobre como ele era para ser adorado. Primeiro slide. Naquela época, pode passar o primeiro. Naquela época, os povos, eles tinham ídolos, eles tinham deuses. Vocês estão vendo aí? Ali, ó, vocês podem olhar para lá, ó. Eles tinham ídolos, deuses, que eles tinham inventado. Tinha um bezerro de ouro, tinha homens, tinha animais, e eles adoravam todos esses bichos e todas essas coisas. Mas nosso Deus, ele é diferente. Nosso Deus não é como a criação. Pode passar. E eles tinham altares, está vendo? Ó? Eles adoravam esses deuses, e eles tinham altares cheios de escadas, e eles subiam para ofertar coisas que Deus não tinha mandado. Era assim que era a religião naquela época. Pode passar. Mas Deus disse ao povo dele que deveria adorá-lo fazendo altar de pedra, de terra ou de pedra simples. A simplicidade, você percebe a diferença aí? Ó? É muito simples aquilo ali. Era assim que eles deviam adorar Deus, em altares assim. Pode passar. E eles ali nos altares, eles deveriam fazer a oferenda de sacrifícios ao nosso Deus. Ele está traduzindo, então não tem problema. A diferença do culto a Deus para o culto pagão vai mostrar nesse próximo slide, que diz assim: era um culto simples, era um culto espiritual, porque não tinha forma, era um culto onde tinha temor e reverência a Deus, e era um culto que zelava pela pureza. É sobre isso que eu vou falar hoje, as leis que Deus passou sobre como nós devemos adorar. E era muito diferente dos ídolos e da adoração daquela época. Vocês entenderam? Sim ou não? Mais ou menos, né? Então, nós vamos orar e vocês vão voltar e vocês vão ajudar seus pais a prestar atenção no culto, tá bom? Vamos orar. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pelos nossos filhos, muito obrigado que a gente pode criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E nós oramos, ó Deus, que o culto de hoje seja usado por Ti para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Bora lá, criançada. Sem barulho. Impossível, né? Quis pregar. Eu só não deixei ele pregar porque eu já estava escalado. Senão, eu ia deixar ele pregar. Queridos, em sequência a essa parte das crianças, como nós dissemos, na nossa igreja nós queremos que os filhos participem desde cedo do culto, para eles aprenderem. Isso demanda de nós um preço, porque nem sempre a criança consegue ficar quieta, não é? Então nós precisamos um pouco mais de foco para prestar atenção. Mas eu peço que, se por acaso o seu filho ele começar a querer pregar, competir comigo na pregação, o que é natural, então você pode levá-lo lá para fora. Tem um crying room lá atrás, onde você espera até ele se acalmar um pouquinho, aí você traz de volta, tá certo? Porque nem todo mundo criou 4 filhos como eu, e eu não me importo. Mas tem gente que fica desfocada, então vamos usar de cortesia. Muito bem, dando continuação à exposição do livro de Êxodo, agora capítulo 20, do verso 18 até o verso 21. Ouçamos a leitura da palavra de Deus. Êxodo 20, 18 a 21. Até mais adiante. Vamos lá. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe, observando. E disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos.
Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então o Senhor disse a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: vocês viram que do céu eu lhes falei, não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Nem subam ao meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós pedimos que o Senhor nos ilumine para compreendê-la. E não somente isso, para aplicar a nossa vida. De que o nosso culto seja agradável ao Senhor. E se há alguém aqui que ainda não compreendeu os princípios que orientam o nosso culto, nós pedimos que hoje seja um dia de aprendizado e crescimento. Oramos também por aqueles que nos acompanham através da internet, da transmissão, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e proteja. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus tinha tirado os israelitas da terra do Egito, debaixo da direção de Moisés e de Arão, conforme nós vimos, e guiou o povo dele pelo deserto durante 3 meses, e sustentou o seu povo durante esse período com o maná caído do céu e a água tirada da rocha. E Deus os trouxe ao Monte Sinai, ao pé do Monte Sinai, onde eles acamparam. E Deus apareceu ao seu povo no alto do Monte Sinai com grande poder e glória. E Moisés foi chamado por Deus ao alto do monte e ali Deus deu a ele os 10 mandamentos. Foi o que nós vimos da última vez que nós expusemos o livro de Êxodo. E em seguida, depois de Moisés trazer os 10 mandamentos, ele passou a trazer mais leis dessa feita referentes ao culto, à vida, família, propriedade e assim por diante. Hoje nós vamos ver essas leis, começando com as novas leis que Deus trouxe a respeito do culto. É interessante nós observarmos que Deus tenha dado regras com respeito ao culto dele. Isso significa que Deus zela pelo seu culto e que nós não podemos cultuar a Deus do jeito que a gente quer. A gente tem que estudar a Bíblia e descobrir quais são os princípios, as regras que tornam um culto aceitável diante de Deus. Só sinceridade não é suficiente, porque nós temos que adorar, como Jesus disse, nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, a verdade é importante, a maneira certa é a maneira que é agradável ao nosso Deus. Então, vamos fazer a exposição do texto vendo os princípios que nós encontramos aqui. Aqui é um encontro. Se vocês lembram do contexto, é um encontro do povo de Deus no pé do Monte Sinai, com Deus no alto do monte e Moisés funcionando como intermediário. Então, é um ambiente de culto, é de encontro com Deus. E o primeiro princípio que nós vemos aqui é que os israelitas deveriam adorar com temor a Deus. Veja o verso 18. Todo o povo presenciou os trovões, relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegando. Deus desceu em fogo sobre o Monte Sinai e o monte incendiou. E aí o som de trovões, relâmpagos, trombeta tocando, não era a trombeta que o povo estava tocando, era o som sobrenatural de trombeta, tudo criado para causar um profundo impacto sobre o povo de Deus. E o impacto está aí no final do verso 18, que o povo, vendo a glória de Deus, tremeu de medo e ficou longe. Se Deus nos aparecesse aqui, essa seria a nossa reação. Nós ficaríamos tremendo e temendo diante da majestade, da glória e do poder de Deus. O povo ficou de longe. E aí, o objetivo dessa manifestação era demonstrar o poder e a glória de Deus e dizer aos israelitas que ele era diferente dos deuses do Egito,
de onde eles tinham saído, e ele era diferente dos deuses dos cananeus para onde eles estavam indo, na terra prometida. A presença de Deus inspirou um grande temor no coração do povo. Ele ficou assustado, tremendo de medo, mantendo distância, e era isso que nós deveríamos sentir toda vez que nós chegamos ao encontro de Deus. Toda vez que nós estamos aqui cultuando, nós devemos lembrar que nós estamos na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus o tempo todo e em todo lugar. Mas quando o povo dele vem ao encontro, como era o caso aqui, então devemos lembrar a quem nós estamos adorando. Estamos adorando aquele que é o nosso Pai, é verdade, mas é o Criador dos céus e da terra. É o Deus todo-poderoso, invisível, onipotente, onisciente, onipresente, imutável no seu ser, na sua sabedoria, imenso em tudo que ele faz, incompreensível. Portanto, é com temor e tremor que nós devemos, no culto, nos aproximarmos diante de Deus. Tem pessoas que esquecem isso e têm uma intimidade superficial com Deus. Falam com Deus como se falasse com uma pessoa qualquer. É verdade que Ele é nosso Pai, mas Ele é nosso Criador. Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso Senhor. E é somente com grande temor e reverência que nós podemos oferecer a Deus um culto que seja do agrado dEle. O segundo princípio que nós aprendemos aqui desse texto é que no culto os israelitas precisavam de um mediador para chegar a Deus. Diante da glória de Deus, nós lemos aqui, eles não quiseram chegar mais perto do monte e nem queriam que Deus falasse com eles. Eles viram que Deus era diferente dos deuses egípcios e cananeus num ponto exclusivo, especial. Deus falava. Eles ouviram a voz de Deus saindo do alto do monte Sinai. Os ídolos do Egito, os ídolos da terra de Canaã, eram imagens de pedra, de barro, de ouro, de prata, de outros metais e elementos que não falavam, não diziam nada. Mas o Deus de Israel, quando ele se manifesta, ele fala lá do alto do monte. É um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que se relaciona, um Deus que se revela, um Deus que se comunica com o seu povo. Quando os israelitas perceberam a glória de Deus e que Deus era um Deus vivo, era pessoal e que falava com eles, eles disseram a Moisés, eles pediram que Moisés funcionasse como intermediário, como nós lemos aqui no verso 19, disseram a Moisés, fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. A consciência da glória de Deus levou a consciência do estado do povo. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, queridos, mais a gente percebe a nossa pecaminosidade. Tem gente que pensa que quanto mais perto de Deus chega, mais espiritual, mais santo você vai ser. Eu quero dizer para vocês que a experiência é o contrário. Quanto mais você chega perto da luz, mais você vê as trevas que existem no seu coração, mais você percebe a pecaminosidade e mais você diz, não fale Deus comigo, eu preciso de um mediador para que eu possa chegar a Deus e para que Deus possa falar comigo. E aí, no hebraico, é uma rima que diz assim, se você falar, ouviremos. O povo dizendo para Moisés, se você falar, ouviremos. Se Deus falar, morreremos. Se você falar, Moisés, nós vamos escutar. Se Deus lhe fala, você fala conosco. Mas se Deus falar direto conosco, nós vamos morrer, porque Ele é glorioso e nós somos pecadores. E Moisés, então, falando da parte de Deus, acalma o povo, aqui no verso 20. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Deus veio para provar vocês, para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que vocês não pequem. 3 efeitos dessa manifestação de Deus, Moisés diz. Primeiro, eles deviam temer a Deus, mas não ficar com medo de Deus. Percebem a diferença? Uma coisa é você temer a Deus, diante da glória dEle, da majestade dEle, você o teme, você o respeita, você o ama com um amor reverente. Outra coisa é você ter medo, recear a punição, o castigo, e aí isso leva você a se afastar receioso da presença de Deus. A presença gloriosa de Deus atrai, chama, ao mesmo tempo em que espanta, separa,
dependendo da atitude do seu coração. A glória de Deus apareceu aos israelitas, eles se afastaram e disseram: não fale Deus conosco, senão morreremos. Moisés, você tem que falar conosco. Moisés disse: não tenham medo. Deus apareceu a vocês para, primeiro, provar vocês, provar o coração de vocês, para ver qual vai ser a reação de vocês diante da glória dele, infundir em vocês o temor a ele, e terceiro, para encorajar vocês a não quebrar os mandamentos que ele tinha acabado de dar. Lembra que antes disso aqui, Deus tinha dado os 10 mandamentos. Em seguida, ele se apresenta dessa forma gloriosa, com o objetivo de dizer ao povo: se vocês quebrarem os mandamentos, olha com quem vocês vão ter que prestar contas. Então, se nós tememos a Deus, temos consciência da grandeza de Deus, nós vamos pensar 2 vezes antes de pecar. Nós vamos pensar 2 vezes antes de fazer aquilo que ele proíbe e que está consolidado nos 10 mandamentos. Primeiro princípio do culto: temor a Deus. Segundo princípio, nós precisamos de um mediador. Da parte do povo, Moisés os apresentava diante de Deus. Veja aí o verso 21. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura, onde Deus estava, lá no alto do monte Sinai. Esse é um princípio extremamente importante para nós. O nosso culto é feito a Deus mediante Jesus Cristo. Nós não podemos chegar diretamente a Deus por causa da sua glória e da sua santidade. Nós precisamos de um mediador. E o Senhor Jesus não somente media a nossa salvação, tendo se oferecido em sacrifício pelos nossos pecados, mas ele continua mediando a nossa oração, o nosso culto. Esse culto só está sendo recebido por Deus por causa do mediador. Cristo está nos apresentando diante do Pai, no momento que nós estamos cultuando. E ele nos fala o que o Pai deseja que nós ouçamos através da pregação da sua palavra. Então, todo culto cristão, ele é mediado pela pessoa de Cristo Jesus. E é isso que ele nos ensinou quando disse aos seus discípulos que tudo que deveríamos pedir era mediante ele. E quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, ninguém chega ao Pai, ninguém é aceito pelo Pai, senão por mim. Então aqui tem o segundo princípio. O culto cristão, ele tem que ser mediado por Cristo Jesus. Primeiro, tema a Deus. Segundo, se aproxime dele mediante Cristo Jesus. Terceiro, nós vemos que o terceiro princípio é o que nós vamos chamar de espiritualidade. Os templos dos deuses dos egípcios e cananeus eram cheios de imagens, ídolos que eles tinham inventado para representar os seus deuses. E, além disso, eles tinham rituais extremamente complexos. Havia religiões que eram chamadas de religiões de mistério da Grécia Antiga, que tinha cerimônias e rituais que não eram revelados ao mundo, de tão complexos e sofisticados que eram. Era assim que era o culto pagão, culto inventado pelos homens. Tudo isso era resultado deles terem rejeitado a revelação que Deus havia feito de si mesmo na natureza e na consciência. Eu já tenho dito aqui a todos, ninguém nasce ateu. Nós nascemos com a consciência da divindade, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O homem, ele é um adorador. Ou ele está de joelhos diante do Deus verdadeiro, ou ele está de joelhos diante do altar de algum Deus que ele inventou. Porque essa consciência de que existe alguma coisa, existe alguém, algo maior do que eu, ela é inata ao ser humano. É somente quando ele reprime isso que ele, então, guia esse sentimento para deuses que ele inventou. E aí eles elaboram rituais, inventam religiões, criam cultos, porém o Deus de Israel era diferente. Veja o que diz o verso 22. Então o Senhor disse a Moisés: você vai dizer aos filhos de Israel: vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Nosso Deus é diferente. Nosso Deus é Espírito. Quando ele apareceu, quando ele se manifestou lá no alto do monte, os israelitas não viram forma nenhuma, apenas ouviram a voz, mas não viram nenhuma forma de animal, de homem,
de pessoa, de criatura qualquer. Por isso ele disse, vocês não devem me adorar fazendo imagens, não façam, aqui tem uma distinção, não façam deuses de prata ao lado de mim, ou seja, ele proíbe o culto sincrético, que você adore a Deus e adore imagens, e não faça para você deuses de ouro, não faça ídolos para guardar em casa, num pequeno santuário, como muita gente, infelizmente, ainda hoje faz. Então, nem faça ídolos para colocar ao lado de Deus, nem faça para o seu uso particular em casa, porque Deus é espírito, espírito puríssimo, ele não tem forma, ele é eterno, ele está em todo lugar, não existe nada que nós possamos usar para manifestar ou expressar quem de fato Deus é, porque ele é espírito puríssimo. Então, o culto que nós prestamos a Deus, ele é espiritual. Uma das primeiras coisas que os reformadores fizeram, quando a reforma começou na Europa, foi tirar das igrejas católicas as imagens dos santos, de Maria, de Cristo. Tirar até vitrais, é um movimento que se tornou conhecido como iconoclasta. Era um movimento que aconteceu particularmente na Irlanda e na Escócia. A reforma entrou nos templos católicos e saiu tirando e quebrando tudo. Houve exageros ali. Mas o princípio era esse. Eles queriam um culto simples e deixaram dentro das igrejas absolutamente nada a não ser uma cruz, eventualmente, sabendo que Deus tinha determinado apenas 3 elementos visíveis no culto dele, que são a água do batismo, o pão e o vinho que nós iremos participar na ceia do Senhor. Fora isso, no culto a Deus não tem mais nada visível, não tem imagem, não tem candelabro, não tem arca da aliança, não tem vestimentas especiais, nada. O culto a Deus é simples, é em espírito, e essa é a terceira marca do culto que nós encontramos aqui. A quarta é que o culto ao Senhor deveria ser simples, eu já mencionei, vou repetir aqui. Como eu disse, os cultos pagãos eram extremamente elaborados. Os altares, os templos, eles tinham altares de sacrifício extremamente altos. E o sacerdote ou o adorador subia através de degraus para chegar lá. E o templo era suntuoso, com mobília de ouro e de prata, mas olha o que é que Deus disse com relação ao culto dele, no verso 24. Façam um altar de terra para mim. Já pensou na ironia? O Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, o Santo Senhor, o único Deus, com toda aquela glória, ele disse aos israelitas, o meu altar é simplesmente de terra. Ou então vocês pegam algumas pedras que não são talhadas, nem lavradas, e vocês podem construir o altar. Essa aparente contradição é porque Deus está dizendo que apesar de ser um Deus glorioso, majestoso, ele requer de nós simplicidade, espiritualidade, à medida que nós nos aproximamos dele. Ele diz no verso 24, façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois. Deus queria que assim fosse feito no seu altar. E não era qualquer coisa que podia ser oferecida a Deus. Ele diz especificamente aqui, ovelhas e bois, os animais limpos que Deus havia determinado. Os egípcios e os cananeus ofereciam todo tipo de coisa, até os filhos. Até os filhos eram oferecidos ao deus Moloque em sacrifício. Deus disse, não é isso que vocês vão fazer. O meu altar é simples, é um altar de pedras no máximo, e se for de pedra não pode ser pedra lavrada, veja o verso 25, se fizer um altar de pedras para mim, não façam de pedras lavradas, pois se fizeram uso de ferramentas, vocês terão profanado o meu altar. O significado disso se perdeu. Nós não sabemos por que o uso de ferramentas profanaria o altar de Deus. Talvez porque os israelitas, para que os israelitas não usassem os altares cananeus, que já eram de pedra lavrada. Ou então porque se eles fizessem um altar de pedra lavrada, aquilo poderia virar um monumento, um local santo, e Deus não queria isso. Ele teria um local santo depois que seria Jerusalém, mas a essa altura era de terra
ou pedra, porque Israel estava andando e ele não queria deixar lugar santo, como infelizmente o dia de hoje nós encontramos, não é? Romaria para lugares santos, para catedrais, para igrejas onde tem imagens e esse tipo de coisa. Religiões como, por exemplo, o islamismo, que tem a sua Meca, onde o pessoal, durante o mês de Ramadã, vai lá prestar adoração ao seu Deus. Mas o cristianismo não tem isso. O altar é de terra, no máximo de pedra, sem ser lavrada, porque nós somos passageiros e peregrinos aqui. Por último, ele diz aqui que os israelitas deveriam manter a pureza para servir ao Senhor. E aqui eu quero trazer uma palavra de exortação para a nossa igreja. Na maioria, o verso 26 aqui. Não subam no meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. Na maioria dos templos pagãos se praticava a prostituição cultual. As sacerdotisas se vestiam de maneira provocante e sensual, e elas tinham relações sexuais com os adoradores nas câmaras do templo. Havia orgias em alguns desses cultos, como, por exemplo, o culto ao deus Baco, que era o deus do vinho. E o culto era uma orgia sexual regada à bebida. O objetivo era encenar a fertilidade da terra e as colheitas. Mas, no culto a Deus, aqui nós vemos, não deveria haver nada que quebrasse o 7º mandamento. Não adulterarás, ou que provocasse sexualmente os adoradores. Eu disse que os altares pagãos eram altos e que chegava-se por escadas. Quando uma sacerdotisa subia, ou um sacerdote subia, as partes íntimas ficavam expostas para quem estava debaixo, porque era um degrau. Então, por isso que Deus diz aqui, no meu altar, você não faça degrau, para que não fique exposta a sua nudez. Em outras palavras, traduzindo para os termos de hoje, quando você for para a igreja, na verdade na sua vida, se vista de forma modesta, sem provocação, sem atrair a atenção. Aí as pessoas dizem, mas o problema está no olho de quem vê. Se fosse isso, por que a Bíblia mandava que as mulheres se vistam de maneira modesta? Se o problema é no olho, por que tem regras como essas aqui? O problema não está no olho também, está no olho também. Mas na maneira como a gente se veste. E vale para os rapazes também, e moças também. Vestir de maneira sóbria, modesta, sem expor o corpo, sem provocar esse tipo de distração sensual durante o culto, porque provoca, não é? Porque provoca. E nós, quando chegamos para adorar a Deus, nós queremos focar na pessoa de Deus e ter a atitude correta para servi-lo de todo o coração. O culto exige reverência de nós, exige intermediação de Cristo. Ele é um culto simples, ele é um culto espiritual e ele é um culto puro, onde não há interferência, particularmente nessa área. O que é que Deus queria ensinar ao seu povo quando revelou essas leis depois dos 10 mandamentos? Primeiro, Deus não queria ser adorado como os egípcios e cananeus adoravam seus deuses, com altares elaborados, com imagens e prostituição cultual. Segundo, que o seu povo deveria adorá-lo em profundo temor e reverência. Queridos, isso não elimina a alegria e a exultação, mas elimina a superficialidade e aquela intimidade supérflua que as pessoas às vezes querem manter com Deus. E o que é que nós podemos aprender? Eu acho que nós podemos aprender, conforme está escrito em Hebreus 12, 18 a 24, que eu achei que era o melhor comentário nessa passagem aqui. Eu vou ler para vocês o que diz Hebreus 12, 18 a 24. Vocês, irmãos, não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que era ordenado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Está se referindo àquele momento aqui que nós estamos vendo e que o povo chegou para adorar a Deus. Estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolado nos céus.
Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o sangue de Abel. O autor de Hebreus, comentando essa passagem, diz: meus irmãos, vocês se sintam felizes, porque vocês não chegaram no Monte Sinai, como eles chegaram. Vocês chegaram a Jerusalém celestial, a igreja de Cristo, a Assembleia dos Santos, a Cristo mediador de todas as coisas. Por isso eu termino dizendo que a gente deve cultuar a Deus segundo esses princípios: temor e reverência, mediação de Cristo, espiritualidade, simplicidade e pureza. Esse deve ser o culto que nós prestamos a Deus. Muitos de vocês vieram de igrejas onde o culto não era assim. Muitos de vocês vieram de igrejas onde se fazia espetáculo durante o culto, onde se fazia show e exibição, que tudo girava em torno de finanças, de campanha e de propósito, onde, se a palavra de Deus foi ensinada, era apenas como uma desculpa para introduzir algum tema, para seguir algum propósito. E eu peço que vocês examinem, que vocês olhem e prestem atenção nesse ponto. O culto a Deus, ele é importante e ele tem que ser feito de acordo com a vontade dele. Nós não podemos inventar maneira de adorar a Deus. Foi isso que os reformadores disseram, é isso que a Bíblia nos ensina e é isso que nós queremos seguir. E oremos para que toda vez que nós nos encontremos, como hoje, pela manhã, que haja esse espírito em nós de adoração, de gratidão a Deus, porque nós podemos nos achegar a Ele na mediação de Cristo Jesus. E agora uma aplicação individual. Isso que eu estou falando aqui com relação ao culto, é também relacionado com você individualmente. No seu dia a dia, quando você está sozinho, orando, lendo a Bíblia, procurando fazer a vontade de Deus, entender o que Ele está dizendo, lembre-se disso. Chegue-se a Deus com reverência, em espírito e em verdade, com simplicidade e, acima de tudo, confiando na mediação de Cristo. Ele vai ouvir sua confissão, vai perdoar o seu pecado, vai lhe dar direção, vai encher seu coração de alegria e de graça, como nós cremos e desejamos. Amém?